E eu queria falar de um conceito bem simples aqui, que não está numa coluna do Reinaldo Azevedo, mas está no comentário dele na Band News de ontem. Dá um oi pro Game Jesus, que vai entrar daqui a pouquinho na nossa live aqui para poder me comentar um pouco de games com Latam, dos assuntos que a gente está abordando por lá no evento. Mas trazer a questão que é o seguinte: o Reinaldo é um jornalista que defende o Estado Democrático de Direito. Qual a designação que a gente faz dele dentro do trabalho que ele tem na imprensa? Ele é o legalista, ele é o cara que defende o direito, ele é o cara que defende, ele é o, para usar uma designação aí dos RPGs, ele é o lawful good, né? Lawful good agora, né? Ele ficou muito tempo como lawful neutral, e teve uma época que ele era lawful evil mesmo, quando você considera que ele já foi colunista da Veja, o principal antipetista, já foi o cara que defendeu a Lava Jato, até descobrir que o Moro condenava as pessoas sem provas. Ele é o cara que, de uma certa forma, ele é uma extensão na imprensa do que o Ministério Público, os juízes e a própria polícia, de uma certa forma, colocam na vida privada das pessoas. Quando ele fala que há absurdos na CCJ, que há absurdos no Congresso para livrar o Bolsonaro, o uso da palavra absurdo não o uso da palavra absurdo não é ocasional. O Bolsonaro em si, a existência do Bolsonaro, e aí é um conceito que eu quero trabalhar com vocês no editorial de hoje, a existência do Bolsonaro é uma disfunção do nosso regime democrático. A existência, a existência de um ser desse tipo, eu estava conversando ontem, eu estava entrevistando o documentarista do Cidadão Boylensen e do documentário Folha Corrida, do ICL Notícias. Espera só um pouquinho, deixa eu só ver o nome dele correto. Mas é o Klein Litelski, que dirigiu o Cidadão Boylensen, que dirigiu Folha Corrida e que está por trás, por exemplo, ele fez uma parceria ali naquele documentário muito bom do Channel 4, não é da BBC, tá, gente? Muita gente diz que é da BBC, mas essa informação é errônea, que é o documentário Além do Cidadão Kane, sobre o Roberto Marinho, a TV Globo e o poder que eles exerceram na mídia brasileira. O Bolsonaro é uma aberração até para esses nomes da direita. Eu estava falando para ele que, e de uma certa forma, ele é um agente pensado para esses tempos. Porque o Bolsonaro é o grotesco, o Bolsonaro é o tosco, o Bolsonaro é o rude, o Bolsonaro é o grosso, o Bolsonaro é o explícito, o Bolsonaro não esconde a quem ele veio. Bolsonaro, de uma certa oposição, ele é a nêmese do que representa o Reinaldo Azevedo na imprensa hoje, o que representa o Supremo Tribunal Federal na vida cotidiana hoje. O Supremo Tribunal Federal, nunca esqueço, quando no então julgamento em que ele diz que o Moro não tem competência para julgar o presidente Lula e alega as fraudes e argumenta com as fraudes produzidas pela Lava Jato, o Supremo ali muda de comportamento. O Supremo adota um comportamento que vai além do conservadorismo que sempre marcou a corte durante toda a sua história, o comportamento de permitir que a ditadura militar no Brasil se instaurasse. Enfim, nós temos uma instituição que se insurge contra o absurdo. E, na verdade, o Game Gezer falou, eu não percebo o Bolsonaro como uma disfunção, mas como uma brecha esperada e planejada, bem aproveitada do regime democrático. Não, mas eu acho que ele é uma disfunção mesmo, ele é uma disfunção que é explorada pelas elites políticas. Ele é uma disfunção que é explorada pelas elites políticas, mas que é um monstro que se volta contra elas. Tanto que agora ele vai ser punido com a pena de prisão, ele foi abandonado por seus aliados, vai ser usado como fator eleitoral, porque ele, em determinado momento, também não serviu mais aos interesses dessa elite. Essa elite agora quer Tarcísio de Freitas, presidente. Essa elite quer agora outro fascista
na sua colocação ali. Essa elite quer trabalhar essas questões todas e Bolsonaro não permite que eles trabalhem porque Bolsonaro submeteu um campo político todo. E é isso que o Reinaldo fala, é uma aberração. É uma aberração, gente. E é uma aberração que se manifesta não tanto só na pessoa do Bolsonaro, mas pensem direito no que exatamente ele representa. Quando aconteceram, é uma coisa que eu sempre critico os petistas que falam sobre isso. O PT tem uma avaliação, na minha opinião, muito superficial das jornadas de junho de 2013, que foram protestos necessários. O problema é que a aberração das manifestações de 2013, em que nós temos o cidadão brasileiro que acha que vai acontecer uma revolução, que acha que vai acontecer uma mudança meramente por ele ir para a rua, é a antessala da eleição do Bolsonaro, é o brasileiro politizado. O brasileiro politizado é uma disfunção. Nós nunca estivemos politizados plenamente. Nós nunca tivemos plenamente inseridos no contexto político. A gente fala platitudes, gente. E aí é uma crítica que eu faço a nós da política, e é por isso que é fundamental que vocês pinguem superchats como ali a Sérgia faz. Ali a Sérgia contribui para o canal, escreve para a gente, é uma amigona nossa, que ajuda a manter o nosso canal vivo. Mas por isso que é fundamental que vocês participem desses espaços de discussão, porque aqui não é uma manifestação superficial em que você vai postar fotinho no Instagram e achar que está sendo super militudo. Aqui a gente vai discutir os problemas reais da política, os problemas reais dos partidos, o problema real das notícias, o problema real do nosso campo político, o problema real do campo oposto. E esse é o problema, uma aberração como o Bolsonaro surge num contexto de mediocridade geral. De pessoas que acham que estão mudando o mundo porque estão indo para a rua. De pessoas que acham que estão mudando porque agora são contra a corrupção do PT. E que não conseguem definir por que as pessoas foram condenadas no Mensalão e por que as pessoas foram condenadas na Lava Jato. O brasileiro é o que o Lucas está falando. O Lucas está indo bem na linha do que eu quero chegar. Por que o Bolsonaro, por que o Reinaldo Azevedo chama as questões do Bolsonaro de aberrações e por que elas são aberrações? Porque o brasileiro foi adestrado para ser apolítico. Política, futebol e religião não se discute, e quando se discute política, é em cima de chavões. A política está polarizada, a política é calcada no ódio, sendo que nós não temos uma discussão política real. Nós não temos uma discussão política sadia. E anistiar os golpistas e achar que essa anistia é uma coisa normal é uma aberração sem precedentes. É o retrato da política brasileira tal como ela é. Nós passamos por uma ditadura de 21 anos, com a prisão escandalosa de Rubens Paiva, e na anistia dos anos 80, ninguém fez nada e permitiram que Sarney virasse presidente da República. Quando o Collor de Mello caçou as poupanças das pessoas, agora ele está em prisão domiciliar, né? Quando Collor de Mello tirou as poupanças das pessoas, ninguém fez nada do ponto de vista da justiça do seu regime. O brasileiro está acostumado a abraçar as aberrações e nós temos que fazer como o Reinaldo Azevedo, nós temos que denunciá-las. Nós não podemos aceitar o que elas fazem com a gente. Nós não podemos ficar na superficialidade da política. Nós temos que entrar nas questões profundas que afligem esse país. Nós precisamos entrar nas questões complicadas que afligem esse país. Porque nós não somos um país do futebol e do entretenimento. Nós não somos um povo cordial. Nós somos muito violentos, nós somos muito contraditórios. Nós cometemos um erro gigantesco ao eleger Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro abriu uma caixa de terrores no nosso regime democrático. Porque ele é a degeneração final dos problemas que nós temos.
Então é importante isso. É importante o que o Lucão falou, a gente começar a nos organizar e montar uma bancada da reforma agrária, montar uma bancada dos direitos trabalhistas. Por que eles têm bancada da bala? Por que eles têm bancada do agro? Porque eles são organizados. E eles lucram em cima das aberrações que existem no nosso regime político. Eles lucram, gente, eles ganham. Eles estão presentes, eles estão faturando em cima disso. E a gente não tem muita saída dentro desse contexto. A gente não tem muito para onde fugir. E é assustador isso. É assustador que a gente não tenha para onde ir, é assustador que a gente não tenha exatamente para onde nos manifestar, é assustador. É horroroso. É horrível. Porque são as aberrações que foram inclusive eleitas. Nós tivemos aberrações que foram eleitas. E por isso não dá para a gente tratar a política, e eu vejo às vezes os colegas jornalistas ali, tratar a política como com chavões, tratar a política com aquela ideia de que eu sou o melhor analista político do cenário, desprezando forças que podem alterar completamente o jogo. A postura do Reinaldo Azevedo é muito louvável como colunista, porque de uma certa forma ele é cronista desses tempos, ele está vendo o que está acontecendo. Vocês precisam cobrar das pessoas que fazem conteúdo de internet para vocês, e eu me incluo também nessa, tá, gente? Eu me incluo também nessa. Gosto muito dos comentários do Lucas. O Lucas não concorda comigo sempre, mas a gente sempre está em diálogo aqui no chat, e isso é fundamental. Pedindo sempre para vocês superchats, faltam 2 membros aqui para as nossas metas, para que a gente faça. Mas é importante que vocês cobrem dos produtores de conteúdos de vocês, que eles estejam em conexão com a realidade. E a realidade, muitas vezes, ela é absurda. A nossa realidade está tomada de absurdos. Nós tivemos em 2010 uma primavera feminista que agora está sendo sufocada por movimentos masculinistas e misóginos. Nós tivemos o Black Lives Matter, que agora está sendo sufocado por um movimento racista do Trump nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo o que o Haddad falou numa entrevista para Mônica Bergamo, e eu sempre me refiro a isso, um inverno da extrema-direita. Eles vieram para nos atordoar, mesmo quando nós ganhamos as eleições, eles continuam ditando as políticas públicas através do neoliberalismo e dos seus asseclas. É muito complicado, gente. É muito complicado como a gente faz esse trabalho. E uma coisa importante para vocês entenderem, tá? Estava conversando com a Xanda Fontes ontem à noite. No finalzinho aqui, para a gente poder seguir e fazer bem aqui o nosso trabalho, meus caros e minhas caras. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa operação aqui no YouTube, ela é muito custosa, tá, gente? Nós temos um trabalho de seleção de notícias, nós temos um trabalho de logística com as lives. Eu estou, por exemplo, em São Paulo cobrindo um evento, mas não paro de fazer as lives aqui com vocês, porque a gente está nessa luta para erguer esse canal, para que esse canal chegue em 500 mil de inscritos, em 150 milhões, 150 mil inscritos, desculpa, milhões, 150 mil inscritos, 500 mil inscritos. Então é importantíssimo, gente, para a gente fazer esse trabalho contra as aberrações da política, contra as aberrações da sociedade, contra as aberrações que afetam tudo que a gente enfrenta, não contando que Lula vai ganhar garantido em 26, mas é fundamental que você mande um superchat. Ontem a gente teve uma notícia que a plataforma que a gente está usando, que é o StreamYard, elevou os custos do nosso plano pago aqui. Eu não vou erguer as nossas metas, mas eu peço o mais rápido possível que vocês façam contribuições no nosso Pix e que vocês façam contribuições aqui no Superchat. O que vocês puderem nos ajudar, nos ajuda muito. Nós temos livros para dar para vocês de presente, nós temos cursos para dar para você de presente, mas eu peço, por favor, que vocês pinguem Superchats pela elevação dos custos da live. Não rola usar o OBS? Lucas, o problema é o seguinte, com o OBS eu não consigo trazer convidado para cá. E o OBS, ele é um sistema que é bem mais complicado para várias coisas, tá? Então é importante, se vocês puderem nos ajudar nessa questão,
dos nossos custos, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Qualquer contribuição é muito bem-vinda, então a gente faz aqui. O OBS é tipo o último caso, tá, Lucão? Mas, por exemplo, hoje a gente vai ter convidado na live. O OBS para convidado, ele é horrível. Ele é simplesmente a pior software para isso, mas ele é de graça, o que o Lucão tá falando aqui. Então, gente, é importante a gente investir, tá? É importante a gente investir num plano de assinatura, é importante a gente investir em todas as questões que a gente faz. Ó, a Jane Tales, por exemplo, já fez aqui a primeira contribuição dela. Se todo mundo mandasse 5 pila pelos custos elevados, a gente já faria verão, gente. Já faria contribuição. A Carla Mori mandou uma super contribuição ao longo da semana. A gente está vendo que vocês estão se mobilizando, mas façam o máximo de contribuições. Vamos matar rapidamente a meta de 2 membros. Vamos erguer aqui o nosso trabalho necessário para a gente fazer bem tudo que a gente está fazendo por aqui, meus queridos e queridas, porque é muito importante a ajuda de vocês, a presença de vocês, o carinho que vocês têm pelo nosso trabalho. Senão, a gente vai ficar a ver navios, porque sem vocês a gente não consegue fazer bem o nosso trampo, tá, gente? Então é importante que vocês estejam presentes, é importante que vocês estejam atuantes em cima de tudo que a gente está fazendo por aqui, porque eu falei, nós estamos encarando o fascismo, nós estamos encarando monstros dentro da política, nós estamos encarando as aberrações, nós estamos encarando disfunções do ponto de vista cognitivo. Eu gosto muito da questão da dissonância cognitiva que o João César fala, que é isso, as pessoas estão vidradas em teses absolutamente idiotas. Idiotas. É isso que a gente está tendo que lidar. Então, a gente tem que combater com as melhores armas tudo que está acontecendo. Cleonilson, obrigado, querido. Vai enviar R$10 no Superchat ou no Pix, meu querido? Contribuam, é muito necessário para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Infelizmente, os nossos custos foram elevados. Daqui a pouco eu vou fazer as continhas aqui. Mas é isso que eu estou falando, gente. É importantíssimo todas as questões. A Maria Cleusa falou aqui uma coisa interessante. Lula está trabalhando muito bem. Eu fui lesada 2019, governo Bolsonaro do INSS. Exatamente. Exatamente, gente. E esses monstros continuam aí. O Bolsonaro entregou pra gente, pessoal, por que ele é a aberração? O Bolsonaro entregou pra gente um país destruído e um país que ele queria fazer uma ditadura militar. Ele queria fazer uma ditadura militar nesse país, gente. Bolsonaro queria fazer uma ditadura militar. A gente não pode passar pano para isso. Bolsonaro chamou os chefes das Forças Armadas, tinha uma minuta de golpe, fica tranquilo ali, ó. Você já tá doando muito. Tinha uma minuta de golpe. Queria porque queria fazer o que fez. E nós vivemos à beira de passar por um regime militar, gente. A gente já viveu uma ditadura. E não é a ditadura do proletariado pro rumo a uma revolução. Não é um governo autoritário, mais organizado como na China, para trazer bem-estar para a população, bem-estar amplo e geral. Nós íamos viver um regime de merda, com um governante preocupado em enriquecer a sua família. Nós íamos viver, na verdade, uma versão distorcida do regime dos sheiks de Abu Dhabi aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Deixa eu tirar um cara tosco aqui. Tchau, queridão. Bolsonaro não é espantalho de ninguém do Lula, tá? Se o Bolsonaro é um espantalho, Bolsonaro é um espantalho das disfunções do nosso próprio regime democrático. Bolsonaro é aquela vontade que existe na sociedade de acabar com ela mesma. E isso existe. E isso existe. Nós temos uma sociedade disfuncional em que as pessoas estão simplesmente querendo acabar com o próprio país onde elas vivem. Bolsonaro é a maior manifestação do antipatriota. É o cara que quer destruir tudo que o Brasil construiu. As nossas reservas naturais, a nossa cultura, a nossa economia, a nossa política.
Ele é a nossa nêmese, gente. E quando o Bolsonaro atenta contra o Supremo, ele não está atentando contra o ministro Alexandre de Moraes. O Supremo é uma instituição que merece toda a crítica, mas não essa crítica. Não essa destruição. Porque indo nessa via, eles vão destruir o país como um todo. Então são aberrações, sim, a ideia da anistia. São disfunções, sim, essa ideia de afastar a democracia do jeito que eles querem afastar. Eles não querem promover uma discussão social, eles não querem promover uma emancipação dos mais pobres, eles não querem promover uma mudança política real. Eles querem que nós continuemos acomodados, auxiliando sim a formação de um regime autoritário, que sabe-se lá quando será encerrado. Sabe-se lá quando ele será terminado. Sabe-se lá o que vai acontecer com esse tipo de regime. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa questão. Esse é o medo que a gente tem que ter. Não é simples, pessoal. Não é normal isso que esteja acontecendo. E o nosso combate é muito duro por isso. Por isso que, por incrível que pareça, apesar da mídia burguesa ser essa instituição absolutamente nefasta que criou os monstros do bolsonarismo, é por isso que existe, inclusive, parte da mídia burguesa, gente da Globo News, que é companheiro de trincheira nesse aspecto. Eu não estou falando da Globo, eu estou falando de alguns jornalistas lá dentro, que entenderam que nós passamos por um processo de quase golpe. Tem jornalistas da mídia tradicional que são nossos aliados nessa questão toda. Porque o que a gente enfrentou era uma disfunção muito grande, gente. A eleição do Lula é quase um milagre em 22. E a gente está lutando agora para repetir o milagre novamente em 26, com um perigo que a gente não sabe nem direito qual que ele é. Porque eu não sei precificar para vocês o que vai ser Tarcísio de Freitas turbinado pelo Bolsonaro. Pode ser pior do que pode ser mais fácil de bater do que o Bolsonaro. E pode ser mais difícil. Não dá para dialogar com extrema direita. É um suco, exatamente o que o Lucas está falando aqui. Nós estamos vivendo problemas novos, mas são problemas antigos também. Porque essas aberrações também são a regra de uma regra desumana que nós temos. Nós ainda somos uma colônia por outras vias e nós ainda somos um regime escravocrata por vias muito objetivas. Por vias muito objetivas. Por vias muito objetivas, nós ainda marginalizamos os nossos pretos, nós ainda fortalecemos a favela e a criminalização da população preta, nós ainda usamos a polícia militar como força de extermínio, e é por isso que esses monstros surgem. Esses monstros surgem da vontade que esse regime continue atrasado e horripilante como ele de fato é. É por isso que nós temos essas forças do reacionarismo. É por isso que nós temos essas forças do bolsonarismo. É por isso que nós temos a louvação de policiais militares como eles estão hoje nas corporações. A galera trabalhando 30 horas em aplicativo, dormindo no carro. A gente trabalhando em plataformas, como eu mesmo trabalho aqui. Eu não vou mentir para vocês, não. A gente também aqui está vivendo sobre um regime de abuso. Pelo menos dentro da plataforma aqui do YouTube, eu tô brigando pelas coisas certas. Eu tô brigando para que os trabalhadores tenham pelo menos 2 dias de folga, por que não 3? Porque a produtividade não cai com mais descanso. A produtividade não cai com as pessoas tendo o privilégio de tirar suas férias. E é terrível isso. As pessoas hoje em dia não têm mais o privilégio mínimo, não têm mais as leis trabalhistas mínimas. Então, gente, é uma luta de Davi contra Golias que nós temos. Nós temos uma luta terrível pela frente. O legalismo do Reinaldo Azevedo é o começo dessa luta, mas essa luta é muito mais profunda. Nós temos que reorganizar a classe trabalhadora. Nós temos que redefinir os nossos objetivos. Nós não podemos nos perder também em chavões
da política. Ontem, assim, eu vi algumas lives e, assim, me assusta como às vezes a esquerda não consegue fazer alguns raciocínios muito básicos e muito conjunturais das circunstâncias que nós vivemos. Só consegue se apegar a certas estéticas, só consegue se apegar também, e isso é uma coisa que me assusta muito, ao que vocês, por exemplo, estão falando no chat. Eu tenho muitas críticas ao que vocês falam no chat. E eu busco dar um direcionamento para as minhas falas. Eu busco raciocinar, eu busco ser, gente, e sejam isso na vida de vocês, sejam o seu departamento de vai dar merda. Pensem nas contrariedades dos nossos próprios discursos. Pensem também por si mesmos. Não sejam gado da Folha Democrata. Não entrem nessa pira dos canais. Aqui a gente tá para conversar a respeito de todas essas questões. A gente tá eventualmente para acolher uma tonta dessa daqui que fala: esse canal é uma porcaria. Acho ótimo que você esteja aqui. Vamos lá para a gente poder seguir aqui e fazendo bem o nosso trabalho. Já que a gente é uma porcaria, então por que tem 237 pessoas aqui me assistindo? Isso pode não significar absolutamente nada, pode sim. Eu não sou ninguém também não, tá gente, na fila do pão. Eu não sou um grande comunicador, eu não sou uma grande pessoa. E, ó, já tô melhorando muito, Amália. Eu vou começar melhorando pra caramba, tirando a sua presença indesejada. Mas basicamente, assim, eu não sou ninguém na fila do pão, eu sou uma pessoa que está aprendendo com vocês. E eu espero que vocês também estejam aprendendo comigo. Eu estava falando com algumas pessoas, algumas amigas minhas esses dias, e eu falei que eu tô muito feliz com os editoriais que eu tenho feito aqui no nosso canal. Porque eu me sinto livre para falar e eu estou exercendo um pouco da retórica e dos conhecimentos filosóficos que eu tive. Eu sou formado, gente, para quem não sabe, eu sou formado em jornalismo na Casper Libero, mas eu sou formado também em filosofia pela USP. Então eu estou trazendo para vocês aqui um pouco dos conhecimentos que eu tive na filosofia da USP. Eu tô treinando com vocês retórica, eu estou treinando argumentação, eu estou treinando a questão de formação de senso moral, de senso ético, que são disciplinas que eu estudei muito na faculdade. E é importante que a gente tenha questionamentos aqui na nossa conversa do ponto de vista socrático, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista estético. A gente tem que pensar também uma nova estética dentro dos nossos movimentos políticos, que não se trata necessariamente do belo, mas sim da performance. Como é que a gente performa? Será que necessariamente a gente ir só numa via do webcomunismo a gente consegue chegar nas massas? Será que uma via social-democrata é a melhor? E eu acho que a via social-democrata não é a melhor. Mas eu acho que a gente tem que encontrar, como a própria cultura brasileira é, a nossa própria estética, a nossa própria aparência, os nossos próprios referenciais. O Reinaldo Azevedo é um cara que é um referencial meu, porque eu briguei com ele no passado. Eu o confrontei a respeito do seu antipetismo. Mas ele se tornou uma figura admirável por desconstruir o que ele mesmo construiu. E isso é uma coisa muito interessante. A gente tem que começar a construir os nossos referenciais, a gente tem que começar a construir o nosso pensamento crítico. E o pessoal, é o que o Lucas está falando aqui, se alguém ainda não entendeu, o nome disso que o Pedro está falando é trabalho de base, exatamente. Exatamente. Eu não faço isso aqui pelo dinheiro, tá, gente? O dinheiro que a Xanda sabe, o dinheiro que a gente ganha com o canal é muito pouco ainda. Pelo esforço que a gente faz. Por exemplo, eu tô cansado de um evento que eu fui ontem e hoje eu vou me cansar hoje porque eu vou ficar mais tempo no evento. Mas assim, a gente tem desgaste físico, a gente tem desgaste mental. Eu não sou mais um jovenzinho de 20 anos. Eu sou um cara de 36. E mesmo assim eu continuo na labuta, porque o trabalho de base ele precisa continuar. As discussões da base elas precisam estar presentes. Vocês são a construção do futuro da esquerda, gente, no Brasil. O trabalho que eu faço aqui é muito mais importante, às vezes, do que muito protesto que tem 30 mil pessoas na rua. Porque eu tô todo dia aqui, feito um grilo falante, conversando com vocês.
Eu tô todo dia aqui confrontando vocês com a dureza da realidade, que são essas notícias que a gente vê pelas redes sociais, que são essas coisas terríveis que a gente vê pelas redes sociais. Então é muito importante que a gente tenha senso crítico, que a gente tenha essa formação, que a gente tenha essa percepção de que o nosso trabalho é fundamental, que o nosso trabalho faz a diferença, que o nosso trabalho pode ser capaz de sim revolucionar a sociedade, de revolucionar os nossos sensos, de revolucionar as nossas percepções. Então é importante. Grazi falou aqui, ó, bom dia, Pedro. Notícia sobre o barco de ajuda humanitária que foi atacado ontem por drones israelenses. O genocídio em Gaza é um absurdo cotidiano, diário, que vem hora em hora, com morte de crianças, com morte de colegas de imprensa. Então é importante, gente. O país está sendo destruído pelo veneno dos bolsonaristas e o país está sendo destruído pelo veneno dos falsos cristãos. A gente precisa falar deles, dos falsos cristãos, das pessoas que odeiam, na verdade, Cristo, das pessoas que odeiam a religiosidade real, das pessoas que fazem mal a tudo que a gente está enfrentando, gente. Então, meus caros, minhas caras, é isso que a gente está encarando. Não é fácil, não é simples. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.